Vamos entrar num mundo que costuma ser muito fechado. E a nossa chave para isso é algo que, à primeira vista, parece bem simples: um mapa de assento de uma loja maçônica lá do século XVIII. Só um mapa? A gente vai ver que é muito mais do que isso. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Parece um detalhe tão pequeno, mas, como a gente vai descobrir, cada cadeira, cada lugarzinho ali dentro conta uma história. Uma história sobre poder, sobre hierarquia e sobre uma tradição que parece que não muda nunca. E tá aqui o nosso mapa. Este é o diagrama que mostra nos mínimos detalhes como uma loja do rito escocês retificado era organizada. Olhando assim rápido, parece só o desenho de uma sala, mas na verdade isso aqui é a personificação de toda uma filosofia. Ok, para entender o mapa, primeiro a gente precisa entender o espaço. A loja não é só uma sala qualquer, ela é um lugar simbólico, com uma orientação toda específica. Tudo começa pelo Oriente, lá no topo do diagrama. É de lá que vem a luz, a autoridade. É a partir dali que a loja é governada e é onde se senta a figura mais importante de todas. E do lado completamente oposto, lá embaixo, fica o Ocidente. É por ali que se entra na loja, a porta para o mundo de fora, sabe? E essa entrada é guardada pelos vigilantes, que são responsáveis por manter a ordem entre todo mundo. Bom, com o espaço todo definido, agora é hora de colocar a hierarquia em seus devidos lugares. E a posição de cada oficial não é por acaso, não. Ela mostra, visualmente, qual o poder e a função de cada um dentro da ordem. E no topo de tudo, no topo mesmo, está o venerável mestre. Repara só como a cadeira dele fica isolada debaixo de um dossel, no ponto mais alto do Oriente. A posição física dele já grita o status único que ele tem. E olha, isso não é só uma interpretação nossa. É uma regra, preto no branco, tirada direto de um ritual de 1778. O fato do venerável mestre ficar sozinho ali é totalmente de propósito. É um símbolo claro da sua autoridade máxima. O mais fascinante é que a gente pode ver a rega original, escrita à mão há mais de 200 anos. Isso dá um peso histórico, uma autenticidade para essa organização que é simplesmente incrível. Logo abaixo do mestre, outros oficiais importantíssimos formam os pilares da loja. O secretário, que cuida dos registros, fica ao norte. Já o tesoureiro, que cuida do dinheiro, fica ao sul. Os dois estão alinhados com o mestre, mas em lados opostos, criando um equilíbrio simbólico. Certo, já entendemos os oficiais. Mas e os membros comuns? Onde eles se encaixam? A organização deles também segue uma lógica impressionante. Vamos dar uma olhada. A lógica é bem clara e totalmente hierárquica. Os lugares são ocupados do Oriente em direção ao Ocidente, do mais graduado para o menos graduado. Os companheiros, que já subiram um degrau, ficam na coluna sul, e os aprendizes, os novatos, ficam na coluna norte. E essa citação de um ritual de 1782 é fantástica. Ela mostra um nível de detalhe dessa hierarquia. O simples direito de sentar ou de usar um chapéu era um privilégio definido pelo seu grau na ordem. Quer dizer, cada gesto, cada objeto ali dentro tinha um significado. E se parecia complexo, ainda não acabou. A coisa não parava nos membros da própria loja. Havia também todo um código de regras para os visitantes, o que revela uma etiqueta social super sofisticada. As regras para receber visitantes eram muito específicas. Eles eram honrados com lugares na frente dos membros da casa de mesmo grau. E se o visitante fosse de um regime maçônico diferente, ele tinha ainda mais precedência. Até a roupa era controlada para garantir que tudo tivesse uniforme. E, de novo, isso não é achismo. O documento original de 1778 detalha exatamente essa regra, mostrando como era importante para eles administrar as relações tanto dentro quanto fora da loja. Então, até aqui, a gente viu um sistema incrivelmente organizado. Mas a parte mais surpreendente de toda essa história não é só como o sistema funcionava, mas por quanto tempo ele se manteve exatamente igual. Essa linha do tempo mostra a trajetória desses documentos, desde o primeiro manuscrito lá em 1778, passando por revisões, impressões, até o envio para uma nova loja em 1802. As regras de como sentar na loja foram estudadas, confirmadas e mantidas intactas. E aqui está a prova visual, lado a lado. Na esquerda, o manuscrito de 1778. Na direita, a versão impressa de 1782. A caligrafia virou tipo de imprensa, o formato é diferente, mas o conteúdo
A regra em si é idêntica, palavra por palavra. E a conclusão da análise desses documentos é direta. Por quase 25 anos, numa época de muita, mas muita agitação na Europa, a estrutura interna de uma loja maçônica se manteve absolutamente a mesma. Nada mudou. Mas por que essa rigidez toda era tão importante? Porque aquele mapa de assentos era muito mais do que só uma forma de organizar a sala. Era uma declaração de princípios. Era o jeito que a organização encontrou de tornar seus valores de hierarquia, respeito e tradição visíveis, palpáveis e inquestionáveis para qualquer um que entrasse ali. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Numa era de revoluções, de transformações gigantescas, essa insistência num projeto imutável mostra um desejo profundo por ordem, por algo que permaneça. Fica a pergunta: o que se ganha e talvez o que se perde quando uma estrutura se recusa a ceder à passagem do tempo?